irmão, olá minha irmã. Esse é o nosso estudo bíblico promovido pela Renovação Carismática Católica, cujo tema é Com Jonas, aprendendo a escutar a voz de Deus. E esse estudo sobre o livro do profeta Jonas, ele foi assumido pela Renovação Carismática, especificamente aqui na Diocese de Lorena, também está sendo implementado, assim como em todo o país. É um subsídio para o mês da Bíblia. Vamos falar primeiro sobre esse título do livro. O livro recebe, naturalmente, o mesmo nome do personagem principal da narrativa. Jonas, cujo nome quer dizer pombo, está identificado como o filho de Amitai. Dizem que um profeta com esse mesmo nome, que aparece em uma curta narrativa do livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 14, versículo 25, ele veio de Gater-Hefer, localizado no território de Zebulon, que hoje é conhecida como Galileia. Esse profeta previu triunfantes conquistas de Jeroboão II, na primeira metade do século VIII a.C. Poucas são as dúvidas de que esse profeta de Gater-Hefer seja o mesmo profeta desse livro que nós iremos estudar. Vamos saber alguns antecedentes históricos do livro, da narração e do profeta. Assumindo que seja uma narrativa histórica de um profeta ativo no período de Jeroboão II, rei de Israel, os acontecimentos do livro poderiam ter ocorrido em algum período ali entre 780 e 750 a.C. Jeroboão II tivera sucesso em restabelecer o poder de Israel sobre a maior parte do território do norte de Judá, controlado por Davi e Salomão. No século anterior, o Império Assírio fora uma ameaça ao longo da costa oriental do Mediterrâneo e se tornara bem conhecido como opressor cruel e desapiedado. Durante o reinado de Jeroboão II, embora o poder da Síria tivesse se aquietado um pouco, ainda se devia contar com ele ocupando as preocupações do rei e de Israel também. Nínive ainda não era a capital do império, mas Calá, uma das partes do complexo da antiga cidade-estado que incluía Nínive, e foi a capital entre 880 e 701 a.C. A interpretação da narrativa do livro. Aqueles que defendem o caráter histórico do livro têm argumentado que um verdadeiro profeta Jonas viveu, o que foi registrado e que cumpriu parcialmente a tarefa missionária de Israel na antiguidade. Para esses, a história real também tem um significado oculto, messiânico e típico. Passagens importantes que sustentam esse ponto de vista pode ser observado nas próprias declarações de Jesus, que falou sobre Jonas como um sinal de sua morte e ressurreição, lá no Evangelho de Jesus narrado por Mateus, capítulo 12, versículo 40, ou no Evangelho narrado por Lucas, capítulo 11, versículo 30. Aqueles que defendem esse ponto de vista usam essas referências. Muito bem, agora vamos falar de alguns aspectos religiosos básicos do livro. E eu vou elencar alguns. Primeiro, Deus se preocupa com os pagãos e pede a seus servos que os advirta do juízo. Segundo, diante de uma tarefa difícil, os homens se sentem inclinados a fugir das responsabilidades. Terceiro, Deus é poderoso e pode, se quiser, usar as forças da natureza para os seus próprios propósitos. Quarto, embora Deus venha a punir qualquer desobediência,
Na verdade, ele deseja, contudo, demonstrar a sua misericórdia para com todos. Quinto, os campos missionários, às vezes menos promissores, são geralmente os mais receptivos e com melhores resultados. E, finalmente, o item 6. Acima de tudo, Deus anseia por tratar com o homem com misericórdia e piedade. Acompanhe esse nosso estudo, assista os vídeos, vai ser muito importante para a sua edificação pessoal e espiritual nesse mês da Bíblia. Deus te abençoe, uma ótima semana.